Fala, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje oficialmente é sexta-feira. E tem que falar isso porque ontem parece que foi uma sexta-feira. Todo dia tá parecendo sexta-feira porque é confusão do início até o fim. E pelaquela imagem, eu não sei, né? Eu não sei se eu falo que nasce um presidenciável ou se eu coloco os pés no chão e digo que Eduardo aí vem se firmando como uma grande liderança da direita brasileira. E eu digo isso porque não sei se vocês estão sabendo, este rapaz, foi a capa da revista Veja, sendo muitíssimo bem retratado, inclusive fala sobre 2026, outros assuntos, só que foi só um pedacinho do dia de ontem. A gente não vai nem entrar muito, eu acho que não vai entrar em quase nada das tretas do governo Lula mais um dia. Lula aí tá de boa, né? Porque os problemas estão em outro local. Ontem, para vocês terem ideia, e a gente vai começar o vídeo falando sobre isso, o The New York Times, mais uma matéria internacional sobre a nossa linda democracia, nos conta que já veio uma carta para o Brasil, para você sabe quem. Falando do quê? Vamos por partes. Teve isso, teve várias matérias sobre a CNN, a história aí se o governo vai reagir, não vai reagir, e aí Lula vai fazer o quê? Vai, não vai? Aí tem muita coisa pra gente falar, quero olhar bastante aí a entrevista do Eduardo, olhar quase toda, porque é gigantesca a entrevista com o Eduardo. Aí depois vamos falar dos embates, direita versus esquerda, e nesse campo aí da nossa linda democracia. Tem umas coisas muitíssimo curiosas. E a Globo, no final do dia de ontem, me trouxe um vídeo assim que, sério, tem que esfregar na cara assim, ó. Pegar o Jones Manuel, o Elias Jabbour, não, mas é até crítico do Lula, né, da tropa. Pegar o Elias Jabbour, pegar o companheiro Atushi, por mais da tropa, é passar pano. Toda a turma do Brasil 247, aquele peixe fala aqui, ó, veja isso daqui, ó, veja como é que o Lula estava nesse churrasco. De barco. Ah, Lula. Informações da Globo News, enfim. Vamos começar. Já tá longuíssima essa introdução. Aqui a repercussão já no Brasil. Ainda teve uma postagem ontem na rede social que eu acho que tem nome e sobrenome também. Vem de lá dos Estados Unidos. Mas vamos começar aqui, né? A repercussão na imprensa brasileira. A gente já vai para a matéria original na íntegra, só para mostrar que a imprensa brasileira já está repercutindo, que eu acho que é o fato mais curioso da matéria do The New York Times. É uma revelação. Governo Trump enviou carta ao ministro sobre bloqueio de perfis em redes sociais. Diz no New York Times. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma carta neste mês ao ministro em reprimenda às ordens de bloqueio de contas em redes sociais americanas, afirma o jornal The New York Times. Ih, mas como assim? O Trump já mandou até carta? Ô, irmão, tá demais, você tá demais, é isso? Aí vamos dar uma olhada, né? Deu trabalho pra conseguir essa matéria, viu? Eu não sou assinante do The New York Times, mas tá aqui bonitinho. Governo Trump ataca juiz brasileiro por censura. Aqui é a tradução do Google, né? Target, assim, né? Sei lá. Target, tipo, target, né? Alvo, né? Põe um alvo no juiz brasileiro. Enfim, botou ataque. Uma nova política do Departamento de Estado para restringir vistos de autoridades estrangeiras que censuram vozes online parece ter sido escrita para um juiz específico da Suprema Corte Brasileira, né? O ministro, o juiz do Supremo, uma espécie de teste de Rorschach político. Nos últimos anos, ele empreendeu uma campanha agressiva para livrar a internet brasileira do que ele diz serem ameaças às instituições democráticas do Brasil, ordenando a remoção de centenas de contas de mídia social no processo, quase todas de direita. Acho que, com exceção do PCO, teve alguma outra? Como resultado, a esquerda no Brasil considera um salvador da democracia. A direita, ele é um censor governamental perigoso que abusou de seu poder para silenciar vozes conservadoras online. Elon Musk desafiou a empresa de Trump e o processou, e Bolsonaro é acusado de conspirar para tirar a vida dele, que eu acho que não é bem isso também, viu? Eu acho que não é bem isso. A gente já foi atrás dessa história. É a história lá do neutralizar, que ele aparece numa planilha a palavra neutralizar e
não tem nenhum contexto, não se sabe o que é que você está falando com isso, se no final do dia não é só assim, restringir os poderes do cargo que a pessoa ocupa. Enfim, então, a longa matéria na época, quem fez foi o David Agape. A gente chegou a comentar sobre isso. Mas, enfim, né? É a narrativa que chega lá para fora. Agora, pela primeira vez, ele parece estar na mira do governo dos Estados Unidos, um acontecimento que pode causar uma ruptura diplomática entre as duas maiores nações do hemisfério ocidental. Na quarta-feira, Marco Rubio, amigo aí de vocês, anunciou que os Estados Unidos restringiriam vistos e autoridades estrangeiras. Aí coloca lá a fala do Marco Rubio, todo mundo já sabe. O Departamento de Estado não informou se você sabe quem é alvo da ação. Mas a linguagem da política do Departamento de Estado se inclina fortemente para as reclamações contra ele. O senhor Rubio também disse ao Congresso na semana passada que autoridades americanas estavam estudando a possibilidade de impor sanções ao ministro e que há uma grande possibilidade de que isso aconteça. Fazendo aqui a cronologia. Separadamente, aqui que está o que a Folha de São Paulo disse, o Departamento de Justiça enviou uma carta, ao juiz neste mês, repreendendo por ordenar que o Rumble, uma rede social americana popular entre os conservadores, bloqueasse as contas de um usuário específico, de acordo com a cópia da carta vista pelo The New York Times e que não havia sido divulgada anteriormente. O Departamento de Justiça disse ao juiz que ele poderia aplicar leis no Brasil, mas que não poderia ordenar que empresas tomassem medidas específicas nos Estados Unidos. No Brasil, tu faz o que tu quer. Agora aqui, manda uma carta. O que é que tem além disso? Não sei. Mas não sei eu não acho que a carta tem um parágrafo só, né? A carta deve ter uma explicação um pouco mais longa, pelo menos aí desse processo. Aí você vai juntando as coisas. A fala do Marco Rubio, a carta. Aí... Gente, o nome do perfil está em inglês. É como se fosse assim, Departamento do Hemisfério Ocidental, o nome do perfil, a tradução. É um perfil que fala com o hemisfério ocidental. Então, normalmente, você vai falar em inglês. Penso eu. Talvez em espanhol. Não sei. Mas esse perfil fez questão de destacar uma fala, uma frase do Marco Rubio, porque está dando RT no Marco Rubio, e chamou a atenção, inclusive, da imprensa brasileira. Tem matéria sobre isso na imprensa, o Metrópolis comentou sobre isso, O jornalista do Metrópolis, Samuel Pancher, fala também seu perfil pessoal. Esse setor do Departamento de Estado é responsável pela política externa dos Estados Unidos, América do Norte, América Central, América do Sul e Caribe. Apesar disso, o perfil decidiu fazer essa postagem em português. Por que português? Eu não sei por quê. Que fique claro, nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. Não entendi, foi nada. Eu não entendi. Não tô entendendo nada. Tá aqui a postagem, né? Só mostrar aqui realmente o RT do Marco Rubio. Pegou só esse trechinho. A temperatura está subindo. O que irá acontecer, eu não faço a mínima ideia. Tô aqui apenas como... Eu realmente só tô como observador. Aí, rapaz. Veio a turma da CNN. O governo dos Estados Unidos analisa sanções a funcionários do TSE e Supremo. Dizem fontes. Sabe quando você vai fazer um churrasco? Que você não quer fazer o churrasco assim só pra fazer pra almoçar? Você quer fazer o churrasco ao longo do dia? É como se a brasa não tivesse nem ficando pequenininha. Antes da brasa ficar pequenininha, o fogo, torando, o pessoal continua colocando carvão. Carvão com álcool. Eu falei assim, cara, pera aí, pô. A temperatura não tá nem abaixando um pouquinho, vocês estão tacando carvão. Rapaz, calma. Mas tá ali, né? Fontes próximas ao governo do Trump relataram à CNN, nesta quinta-feira, que os Estados Unidos analisam dezenas de nomes de brasileiros que podem receber sanções. Segundo a apuração da CNN, a lista inclui funcionários e ex-funcionários do Tribunal Superior, da Suprema Corte, além de juízes, advogados e pessoas com formação e atuação de segurança.
As próximas semanas. Vamos ver pra onde isso daí vai. Aí a mesma CNN também vai trazendo, né? A coisa vai crescendo, vai embolando ao longo do dia. Aqui já ficou fora de ordem. Eu quero falar primeiro isso daqui, ó. Pronto. Porque primeiro veio essa. A matéria do Caio Junqueira, eu acho que é uma resposta a isso daqui. Ex-embaixador brasileiro nos Estados Unidos, o Rico Pero, falou com a CNN dizendo que se os Estados Unidos negarem visto, vai haver uma resposta política. Para o ex-embaixador, a aplicação de medida anunciada pelo secretário de Estado seria uma atitude inamistosa. Tá ali, né? Ele acredita que o governo brasileiro vai reagir a uma eventual restrição. Aí falou, o governo brasileiro vai reagir. Aí o Caio Junqueira passa mais um tempo na mesma CNN, vai atrás dessa história. E aí, Lula, vai reagir ou não vai? A manchete, eu acho que não condiz propriamente com o texto. Acho que o pessoal deu uma perturbada aí no Lula, no próprio ministro. Acho que vale a pena ler com um pouco mais de calma a matéria, que fala assim, né? Planalto rejeita retaliação contra a eventual sanção dos Estados Unidos ao ministro. Itamaraty começa a se debruçar sobre o alcance da lei Magnitsky. Integrantes do Palácio do Planalto relataram à CNN serem contrários a uma retaliação na mesma medida contra os Estados Unidos, caso o país sancione autoridades brasileiras, e defendem uma resposta política contra a medida. Uma resposta política. Seria uma nota de repúdio. Isso significa que, se forem cancelados vistos de entrada a autoridades brasileiras, a ideia é que o Brasil não cancele vistos de autoridades americanas. E aqui o ponto, eu creio que é o seguinte. A galera que for vir pro Brasil, a autoridade americana, vai fazer o quê? Fazer o quê? Se vier pro Brasil não era Lula, vai ser pra ver o governo Lula. Possivelmente vai ser algum encontro aí com a turma da Faria Lima. Os grandes empresários brasileiros. O Lula vai querer desagradar quem manda no governo dele? Óbvio que não. Então não vai cancelar visto. Não é uma visita assim institucional? Não vai. O mercado vai ver isso com um olhar muito ruim. O plano até amanhã desta quinta é elaborar uma resposta política aos Estados Unidos com a nota oficial dizendo que não cabe ao país fazer comentários sobre o judiciário e o sistema judicial brasileiro. Bom, como você está vendo ali a questão da carta, que foi enviada pelo Departamento de Justiça, segundo o The New York Times, a crítica que o pessoal vem fazendo não é sobre o funcionamento do sistema de justiça no Brasil, mas a questão da extraterritorialidade. Você está no Brasil, mas quer ordenar que nos Estados Unidos aconteça XYZ? Que nos Estados Unidos a pessoa X tem que ser banida? Não, peraí, pô. Aplique a lei no seu limite, no seu território. Não dos Estados Unidos. Assim, a turma segue aí nesse papo, eles seguem aí nessa insistência. Enfim, que a premissa americana para justificar a sanção está errada, é falsa e que configura a intervenção nos assuntos internos do Brasil. O governo, porém, vai aguardar que haja alguma medida concreta para se posicionar. A ideia da resposta política deverá valer para o caso de uma sanção menor, como cancelamento de visto, mas poderá ser diferente caso haja uma sanção maior que alcance transações financeiras dos sancionados. Neste caso, haverá uma reavaliação de estratégia. O Ministério das Relações Exteriores, o ministro Mauro Vieira, já pediu auxiliares que se debrucem sobre a lei Magnitsky. Enfim, né? Vamos ver para onde isso daí vai. Aí, aparece ele aqui, o senhor Eduardo Bolsonaro. Você vê que a imprensa comenta o que está acontecendo. E tinha circulado aí bastante um vídeo da CNN falando, tinha que falar na internet, sobre qual era a estratégia, né, que o PT iria começar a adotar diante do ocorrido. Eu vou deixar que o Eduardo fale, que ele vai citar isso daí, acho que a explicação dele vai direto ao ponto. Ela falando, olha, um informe que eu tenho aqui dentro do PT, o pessoal me lembra da CNN, ela falando, olha, um informe que eu tenho aqui dentro do PT, o pessoal inclusive está orientando a não falar muito do Eduardo Bolsonaro, porque acha que isso pode catapultar ele politicamente, pode dar muito capital político, etc. Isso do PT eu até entendo. O que eu não entendo é a gente de direita seguindo a linha do PT. Né? É porque não consegue enxergar, por algum motivo, a importância daquilo que está sendo feito aqui nos Estados Unidos. Não está sendo feito só por mim, não. Tá? O Paulo Figueiredo, para quem acompanha, sabe mais dos detalhes. É porque a única esperança que a gente tem está vendo aqui de fora. Né? Você não tem mais como isolar, você não combate a ditadura de dentro da ditadura. Então, isso daí realmente me deixa muito mais indignado do que olhar o petista querendo me jogar para baixo. E aí eu deixo aqui, ó.
pra comentar aí sobre o que o Eduardo tá falando. E, pô, né, isso aí me deixa muito mais pra baixo do que o petista. Porque o petista é adversário político, né? Embate aí, deveria ser de ideia, né? Mas os petistas não querem só debater ideia. Mas quando da direita, e esse é um ponto que eu farei questão, né? Farei questão de ficar batendo na tecla, porque no final do dia, nós, o povo brasileiro, gente, aqui, povão, pessoas que não têm mandato, pessoas que não são, enfim, né, grandes empresários nem nada, não estão na máquina, não ocupa nenhum cargo, é autarquia, não tá no judiciário, sabe? O que a gente pode fazer no final do dia, além de votar e convencer pessoas, a maior parte do tempo que a gente pode fazer também é interferir, né, no debate público da dita direita, do que se chama de direita no Brasil. Eu aplico o que o Eduardo falou, eu já trago até um exemplo. Revista Veja. Ontem, 7h23 da noite, eles fazem esse tweet. São sucessivos abusos. Essa é a manchete. Você tá vendo ali a foto do Eduardo, né? Todo bonito. Quantos deputados estão divulgando isso daqui? Falando sobre o Eduardo. Falando sobre os feitos do Eduardo. Tem muita gente aí boa. Gente que vale ouro, né? Meninos de ouro. Pessoas que fazem vídeos virais, mas eles não conseguem fingir. Aí eu fico de cara, falo, cara, os caras são inteligentes pra fazer vídeos virais de milhões de visualizações, mas eles não conseguem fingir que eles se importam com o Eduardo. E eu digo isso porque as pessoas, se você acompanha em especial, é porque o Twitter é uma das pessoas que mais engajadas em termos de política, né? O Instagram é diferente, é uma rede mais de paz e amor. No Twitter o pau come. As pessoas estão cobrando. Fala aí, irmão, vai dar um apoio pro cara? Vai falar do que o cara tá fazendo? Sabe, você vê assim, grandes nomes da direita, os caras falam, eu falo do Marco Rubio. Eu vi um caso assim, até comentei na live. Eu nem vou trazer aqui pra não polemizar. Eu fui atrás e existe uma forma de você pesquisar no Twitter que você coloca assim, ó, From, e aí From, né, FRO, 2 pontos, e o nome da pessoa, né, arroba da pessoa, e depois assim, TO, 2 pontos. Aí você coloca o perfil. Aí, eu tava pensando no Twitter, eu vi uma menina, não vou nem falar o nome pra não gerar polêmica, não ficar fácil de descobrir. Ela falando assim, ó, o deputado X, ela não só falou, ela botou o print. Ele me bloqueou. Me bloqueou porque eu agradeci o Eduardo. Eu falei, mas como assim? Tu agradeceu o Eduardo e te bloqueou? Por qual razão? Isso não faz sentido. Não é possível. Tu deve ser uma hater. Tu deve ser hater. Tu deve ficar lá constantemente atacando o deputado. Gente, se por um acaso vocês passarem por isso no Twitter, vocês podem checar, vocês podem investigar se vocês quiserem. Além dessa postagem que essa menina fez, ela entrou e literalmente a postagem não tem nenhum xingamento, nenhuma ofensa. Ela só colocou assim, ó, obrigado Eduardo Bolsonaro, e colocou 3 coraçõezinhos, acho que um azul, um amarelo e um verde, para as coisas do Brasil. Só tem isso basicamente a postagem. Não tem mais nenhuma ofensa. Aí eu botei From, da menina, to, o nome do deputado, no Twitter, e aí tem uma aba que é os mais recentes. Então vai colocar assim, os comentários em ordens de todas as mensagens que ela deixou para este deputado. A última postagem que ela tinha colocado pro deputado, acho que foi em abril. Já tá no final de maio. Então não é nenhuma hater. Eu falei, cara, mas peraí, tu está bloqueando a menina? Você, um grande menino de ouro, você está bloqueando a menina porque ela está agradecendo ao Eduardo? Cara, finge. Aprende a fingir. E tá ficando feio. Tá ficando feio, porque as pessoas estão notando que tem algumas coisas estranhas acontecendo. Né? O povo não é tão bocó assim. E fala assim, mas peraí, Eduardo tá aí, Eduardo vai, faz, acontece na capa da vez e você não consegue abrir a boca. Eu não tô personificando ninguém, eu estou contando casos, em termos genéricos, coisas que acontecem. Vocês podem acreditar em mim ou não. Se apontar dentro da minha cara, me chamar de mentiroso, a coisa crescer, aí eu trago os prints e mostro tudo que eu tô falando para poder comprovar. Espero que eu não precise fazer isso. Né? Espero que eu não precise fazer, mas se precisar, eu falei agora. Enfim, né? Mas pois bem. Então, espera aí que ao longo do dia de hoje,
Deputados federais, eles finjam, gente, finge. Vai lá no Instagram de vocês. Não quer fazer uma postagem pra ficar lá pra eternidade? Faz um history, finge que vocês apoiam o Eduardo, sabe? Finge, pô, finge melhor. Aí tá ali. Quem foi lá? É o próprio chefão da Veja, o Maurício Lima, de Dallas. Não é qualquer entrevista, não é telefone. O cara pegou um avião pra entrevistar o Eduardo. Sabe, aí você fica olhando, rapaz, o peso que o Eduardo tem pra fazer o chefão da Veja pegar um avião pra ir nos Estados Unidos. E a galera não consegue fingir. Ah, meu Deus, a inveja. Entrevista à Veja. São sucessivos abusos, diz Eduardo aí sobre o ministro. A entrevista, como padrão na imprensa, ela inicia com uma espécie de comentário da percepção do Maurício Lima sobre a entrevista, destacando, né, o que virá na entrevista na íntegra. A gente vai ver também a entrevista na íntegra, as respostas do Eduardo. E tem a percepção. Na nota, para o padrão da imprensa do Brasil, 7,68. 7,68. É a percepção. Tem uns pontos assim que... Mas 7,68 para o padrão que é a imprensa. Relativamente bem justo esse comentário inicial. Óbvio que é assim, para o padrão da imprensa. Em meio a mais uma crise institucional que envolve o Supremo e a base de apoio de Bolsonaro, que é o réu principal do julgamento em curso por tentativa de golpe, um dos personagens centrais do embate, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, resolveu partir para o ataque. Alvo de investigação da PGR por suposta articulação de sanções internacionais contra o ministro, Eduardo deu uma entrevista exclusiva à Veja em Dallas, nos Estados Unidos, onde tem vivido os últimos meses longe do Congresso Nacional, mas no centro de articulações políticas e diplomáticas que acendem alertas em Brasília. A tensão entre bolsonaristas e o Supremo atingiu um novo patamar após a revelação de que o filho do ex-presidente tem atuado nos bastidores para que o governo Trump adote sanções formais contra o ministro. Então, aqui é um dos pontos que eu acho que não dá para falar que é 10 nem de perto. Após a revelação... Ô, irmão, Eduardo aí tá nessa aí... Tem quanto tempo que Eduardo já tá nessa? Após a revelação, fica parecendo que foi revelado agora. Era um segredo que ninguém sabia. Olha, não sei... Não, pelo amor de Deus, pô. Não, a tensão subiu. Não, a tensão não subiu. Em março, Eduardo já estava falando sobre isso, publicamente, nas redes sociais. O PT, inclusive, pediu para Eduardo ter o passaporte, né, retido. E na época, por alguma razão, o Paulo Gonet não viu nenhum problema. Aí agora tem problema. Porque eles fizeram chacota, eles acharam que não ia dar em nada. Mas agora a confusão cresceu. Agora, Eduardo se tornou um problema, né? Enfim. Na última quarta... Isso tomou forma, né, um ato nessa direção. O Marco Rubio anunciou uma nova política de visto que tem como alvo estrangeiros que foram americanos, mas sem citar o ministro. Há alguns dias, no entanto, o Rubio havia dito durante a audiência na Câmara americana que o ministro poderia ser alvo de sanções. A ideia de retaliar decisões do Supremo brasileiro com apoio de potências estrangeiras reacendeu o debate sobre os limites da imunidade parlamentar e sobre a radicalização do direito no Brasil. Não teve nenhum debate que foi reacendido. Na verdade, o debate que foi acendido é sobre a hipocrisia da esquerda. Hipocrisia da esquerda, onde a própria esquerda passou anos denunciando lá fora, e inclusive vários jornalistas da imprensa, do consórcio, bastiões que inclusive já trabalharam na Veja, como o Mário Sabino. O Maurício conhece o Mário Sabino, já foi funcionário dele, já trabalhou com ele. O Mário Sabino comenta sobre isso, né? A gente tem que saber separar um pouco as coisas. Saber separar, aí tá fica meio feio, rapaz. Não, isso aqui, pelo amor de Deus. Vamos falar da hipocrisia. A CNN também teve um comentário nessa linha falando, pô, se for assim, a gente tem que logo acabar com a OEA, a Comissão Internacional de Direitos Humanos, com a ONU. Porque, pra que serve isso? É quando o cara acha que no país dele já não tem nada o que fazer, ele pede ajuda internacional porque ele acha que tem algum tipo de violação aos direitos humanos. Então não tem nenhum debate. E radicalização à direita? Papo furado. Aí tudo bem. O padrão do consórcio, a gente deixa passar. O imbróglio gerou ainda a reação da justiça daqui, a partir de uma representação do Lindenberg junto à Procuradoria-Geral da República. Com base nela, Paulo Gonet, chefe da PGR, pediu ao Supremo a abertura de inquérito para investigar Eduardo.
A relatoria foi entregue ao ministro, que deu aval imediatamente ao início da ação, né? Sensacional como a coisa ocorre. Aí começa realmente, né? O Maurício fez essa pequena cronologia e agora eu falo sobre a conversa. Durante a conversa com a reportagem de Veja, Eduardo não apenas defendeu sua atuação como legítima, mas como dobrou a aposta. Disse que o ministro se comporta como um tirano, que há perseguição política em curso no Brasil e que as instituições precisam de uma descontaminação. Eu acho essa abordagem do Eduardo interessante. Eu nem coloquei aqui no vídeo, mas vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Por que colocar as coisas dessa forma? Eu acho que são mais interessantes. Deixa eu abrir aqui o Twitter. Eu vi uma postagem esses dias que passou na minha timeline. Olha, vi uma postagem aqui do Trielli que é capaz de eu voltar nela em algum momento nesse vídeo hoje. O Vili Mil que deu RT nisso daqui. Se liga aqui, ó. Tá. Rapaz, o bicho tuita, viu? Aqui. Ó. Muito interessante o ponto. Não podemos deslegitimar a instituição. O problema são os integrantes da instituição, que deturpam suas funções e comprometem a democracia perseguindo um espectro político. Uma pessoa, né, chamada Marcelo Bacalhau perguntou por Roberto Freire. Talvez a gente vá falar no vídeo de hoje sobre o Roberto Freire, mas 12 anos atrás. Talvez, não sei se vai dar tempo. Aí ele fala, ó, o Supremo é fundamental para a democracia. Sua composição no momento deixa muito a desejar. Então, eu achei muito interessante essa forma como o Eduardo fala, porque ele coloca o assunto, ele coloca o problema, e ele coloca assim de uma forma que até os grandes democratas brasileiros, como Roberto Freire, conseguem entender. Você fala, cara, eu não quero acabar com as instituições, mas do jeito que tá ruim, né? Como o Eduardo fala, não é uma descontaminação, tá demais. Não, um personalismo, é como se o cara fosse dono das instituições. Isso não é saudável para a democracia. Cheio, sabe? Um bom discurso, sabe? Saber escolher bem as palavras. Escolher bem as palavras. E eu acho que isso não é aleatório, porque Eduardo, ao longo da entrevista, vai falar algumas coisas que ele demonstra. E ele, inclusive, faz uma autocrítica, que eu fiquei também surpreso, positivamente, porque eu sinto que falta isso na direita, olhar para si como uma pessoa passível de errar e buscar ser melhor do que você foi ontem e falar, poxa, a gente apoiou muito por falar alguma coisa aqui, umas caneladas. Eu não quero dar canelada. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero resgatar tudo de bom que a gente fez, mas, sabe, de uma forma melhor, sem escorregar na casca de banana. Enfim, Eduardo foi além, sugeriu que sua saída do Brasil se deu por razões de segurança pessoal e de liberdade política, uma justificativa que, para os críticos, escancara a desconfiança cada vez mais aberta do clã Bolsonaro em relação às instituições brasileiras. Eu não acho que é uma coisa do clã Bolsonaro. A maior parte dos brasileiros tá pé da vida. Tá pé da vida com o Brasil. Mas o Eduardo não falou apenas como filho do ex-presidente ou como voz dissidente. Falou pela primeira vez como um possível candidato a voos mais altos em 2026. E pelo tom das coisas, olha, de boa. Vim pro Senado? É isso aí, Dudu. Vim pra presidência? É isso aí, Dudu. Vim pra vice? É isso aí, Dudu. Se for vice, eu vou chamar logo de... vai ser o meu Vance brasileiro. É o Vance brasileiro, se ele vir de vice. Se vir de presidente, é o presidente fritador de hambúrguer. É o presidente, vai ser isso aí. Sabe? Tá de boa. Onde colocar aí, na posição que colocar, acho que joga bem. Tá pronto. Onde botar aí, acho que vai jogar bem. Do cenário que a gente tem hoje, das oportunidades, a minha opinião eu sempre dou, né? Só tô repetindo. Sou flexível. Pode ser senador, pode ser presidente, pode ser vice. Rapaz, estando pra ajudar, não deixando ele de fora. Sou flexível, tá de boa. Voos mais altos, né? Não quis cravar. Até porque ele cara, humilde, fala, rapaz, o que meu pai mandar eu faço. Gostei da resposta também.
Vai estar ao longo da entrevista. Ao longo da entrevista, em sua frase de presidencial, falando na cidade de retomar o que chamou como liberal conservador, afirmou que o Brasil perdeu sua soberania institucional e que há uma elite burocrática disposta a sabotar qualquer tentativa de transformação profunda. Isso é verdade. Isso é verdade. Muito mais velho que o rumo... Esquece liberal conservador. Esquece isso, mano. Esquece. Sabe? Beleza, fala aí pra agradar o padrão. Mas vamos focar na segunda parte. A galera que impede uma transformação realmente real desse país. Obviamente, se for uma missão dada por meu pai, eu vou cumprir. Inclusive, meu nome já figurou em algumas pesquisas, né? Fiquei feliz. Eu sei de duas. Uma, vocês imaginam, né? Pergunta ao Ciro Nogueira aí, se ele sabe de que banco foi. O deputado também avaliou o governo Lula, criticando aquilo que chamou de reconstrução da velha política e mencionando retrocessos em pautas econômicas e de segurança pública. Ao mesmo tempo, não poupou autocrítica. Reconheceu que o governo do pai cometeu erros, especialmente na articulação política e na comunicação institucional. Embora tenha defendido os 4 anos de Bolsonaro como os mais transparentes e patrióticos da história recente. Tu discorda de alguma coisa que o Eduardo disse? A entrevista também revelou um Eduardo mais calculista. Mesmo mantendo o tom confrontador, o deputado parece mirar num papel maior do que o de provocador de rede social. Em vários momentos, buscou mostrar-se como uma figura preparada para liderar, não apenas para polemizar. O deputado pretende ser protagonista de um novo ciclo. Um ciclo em que, segundo ele próprio, será necessário para resgatar o espírito de 2018 sem cometer os erros de 2022. Mudando para melhorar. Tá 10-10 aqui. A parte do Eduardo, não tenho críticas a fazer. Como reage a abertura de investigação da PGR? Não tem nada de legal na minha atividade aqui. Se eu estivesse fazendo algum ato criminoso, então as autoridades americanas com as quais eu me relaciono também estariam cometendo o mesmo delito. Eles nunca levaram a sério o trabalho que vinham realizando nos Estados Unidos, faziam chacota. Acordaram quando o deputado americano Corey Mills, da Flórida, perguntou na audiência, ao Marco Rubio sobre a possibilidade, enfim. Rubio disse que existia uma grande possibilidade, o início ocorreu agora com os vistos, possibilidade de sanção, né? Mas o senhor está se movimentando? Se é uma conduta reiterada, é uma conduta que há um bom tempo eu pratico. A investigação contra mim deu a oportunidade de provar aos americanos e ao mundo tudo o que sempre falamos, que de fato o Brasil está vivendo um regime de exceção. Pode detalhar o que vem fazendo nos Estados Unidos? Aí o Eduardo disse. A gente vem tendo reuniões periódicas na Casa Branca e no Congresso. Eu falo também com o Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, falo com o presidente Javier Milei. Fico muito satisfeito de me sentir útil. E a prova maior disso é que agora esse regime, do ministro acordou. E agora é tarde demais, segundo Eduardo. Aí a Veja pergunta, a nova política de visto anunciada por Marco Rubio pode ser o início de um pacote de medidas do governo Trump? Quanto ministro? Estou muito confiante. Não dá para falar em 100%, mas eu diria que há 99% de chance. O Brasil deveria ter tido a decência de conseguir parar o ministro. Não aconteceu. Por isso, tivemos de recorrer aqui às autoridades americanas. Vamos dar, assim, o primeiro passo para resgatar a democracia brasileira. O Supremo hoje derruba aquilo que foi aprovado pelo Congresso. Não é uma democracia saudável. Como é que o senhor acha que deveria ser, então, a relacionamento entre o Poder Executivo, o Supremo, o Congresso Nacional? E o Eduardo responde, é atender a nossa Carta de 88. A Suprema Corte só atua nas causas constitucionais que são pertinentes a ela. Os próprios juízes do Supremo às vezes reclamam que são vários processos, tem muita coisa para julgar, mas eles também não delimitam a sua competência. O Congresso Nacional, por outro lado, hoje vive sob ameaça. Você viu o que aconteceu quando Hugo Mota foi eleito? A Polícia Federal fez uma operação contra a pequena prefeitura comandada pelo pai dele. Dias depois, ele teve um jantar com o ministro e, na sequência, mudou seu discurso sobre o 8 de janeiro. O Supremo se relaciona na base da extorsão com outros poderes. Por que suas críticas são mais duras, são sempre direcionadas ao ministro? Beleza que é a oportunidade da Eduardo responder, mas será que o Maurício da Veja não sabe o porquê? É difícil entender por que as críticas se concentram numa figura só.
Ele sabe que ele vai sair derrotado porque não tem a verdade ao lado dele. Há quanto tempo está aberto o inquérito das fake news? Desde 2019. E provou que nada. Olha, gente, se tiver alguém me assistindo aí que não é de direita, eu não vou nem falar, vou afirmar, mas eu te peço, assim, de coração. Se você não é de direita e está assistindo isso, pesquise por você mesmo sobre esse inquérito. Tente saber o que é que foi provado por esse inquérito. E reflita se isso é normal, se isso é natural, se isso é saudável. Se isso é saudável. De tudo que está acontecendo. Você pode pegar um dos... Um exemplo que eu acho que é muito bom. Você pode odiá-lo. Você pode discordar de tudo que ele disse. O Alan dos Santos. Porque tinha lá um pedido para prender o Alan dos Santos. Qual foi o crime que ele cometeu? Você pode explicar? Eu não quero assim genérico. Ele está sendo acusado de... Vamos botar o seguinte, né? De roubar picolé. Tá, beleza. Ele roubou picolé de quem? Que dia? Que picolé era esse? Picolé grande, pequeno? Isso foi provado como? Com o quê? Tem a foto, tem um vídeo dele? Vá atrás. Se questione. Se questione. Pelo bem do Brasil, sabe? Olhe pro Brasil, olhando pro Brasil. Na história da corte, com muito menos tempo de investigação, inquéritos foram trancados porque ultrapassaram o limite do razoável. Mas contra Bolsonaro isso daí não vale, né? Há elogios à atuação do Supremo a partir de um conceito de que tudo o que foi feito é razão em defesa da democracia. Eduardo diz, né? Pô, todo ditador diz defender a democracia ou um bem maior. Para fazer isso acontecer, eles esmagam as liberdades do seu povo. Qual a sua opinião sobre a grande acusação contra seu pai hoje, que é de uma tentativa de golpe? Eduardo diz, cara, golpe da Disneylândia. Imagina o roteiro. Primeiro eu vou esperar a da presidência, mas antes disso eu vou nomear os chefes militares do meu sucessor, a quem eu quero derrubar. Depois, no segundo momento, antes de acabar o meu mandato, eu vou viajar para outro país, mas vocês aí, né, 1.500 pessoas que eu estou mandando para dar o golpe, por favor, sigam firmes e fortes. A propósito, no dia de derrubar o governo, vocês vão para lá sem armas. Isso é surreal. Então não houve golpe? Eduardo responde. O próprio ministro da Defesa, José Múcio, disse que não foi golpe. Quantas vezes a esquerda já não fez atos muito piores? Já machucaram PMs durante manifestações do MST, tocaram fogo em ministérios. E essas pessoas não foram sequer investigadas. Mas há elementos na investigação que mostram que um grupo de militares estava planejando, inclusive, né, tirar a vida do Lula, Alckmin, do próximo ministro. Então seria interessante também o Maurício da Veja ir atrás para explicar onde na investigação isso está sendo dito e o que corrobora. Talvez o Maurício da Veja ele possa mudar um pouquinho a percepção. Talvez. E você que também estiver assistindo, talvez você mude um pouquinho a sua percepção. Aí ele diz, cara, na concepção dele, né? Isso tudo é falácia, tudo espuma. As pessoas estão pagando o pato para que o ministro construa uma narrativa para justificar uma condenação de Bolsonaro. No meu inquérito, adivinha quem é o relator? O ministro. É esse o cara imparcial? É o juiz natural de um caso para me julgar? Logo eu que estou aqui no exterior denunciando os abusos que ele tem cometido. São sucessivos abusos. Para piorar, agora o PGR, que eu também denuncio aqui no exterior, virou acusador do meu processo. É claro que todo mundo já sabe, né, o resultado final disso. O mesmo ocorre com o meu pai, que está jogando o jogo de cartas marcadas, onde ele já está condenado. Esse novo inquérito visa também me condenar, provavelmente para me tirar da corrida de 2026. O objetivo dele é claro, acabar com o movimento liderado por Bolsonaro. É só esse. O senhor foi eleito deputado federal por São Paulo, mas está morando agora nos Estados Unidos. Não deveria estar cumprindo o seu mandato? Eu acho que se você conversar com um cara que votou na Eduardo Bolsonaro, eu acho que a resposta seria a mesma, né? Ainda mais diante dos frutos. E o Eduardo diz, meu trabalho aqui se tornou único. É muito mais importante a gente estar aqui fazendo esse trabalho para assegurar o ímpeto ditatorial, né, da galera lá e das pessoas que o rodeiam do que estar no Brasil. O senhor tem planos de voltar? Sim. Agora, para voltar para o Brasil, a gente tem que ter uma segurança mínima, né? De um ambiente onde um deputado federal vai poder falar e não ser investigado, como eu estou sendo agora. A gente tem muita coisa para mudar. Primeiro precisamos resgatar as liberdades. Depois a gente tem que mudar um pouquinho as condições do Brasil, para que não seja mais o sonho da classe média ter um carro à prova de bala.
Pensa em ser candidato à presidência da República e ali tá fala na íntegra do Eduardo. Obviamente, se for uma missão dada pelo meu pai, eu vou cumprir. Inclusive, meu nome já figurou em algumas pesquisas, né? Fiquei feliz. Mas eu acho que, numa democracia normal, quem deveria ser o candidato é o Jair Bolsonaro, que inclusive lidera diversas pesquisas. Dá para discordar do Eduardo? Custa nossos deputados federais, com milhões de seguidores, daquele RTzinho maroto, na hora que Gustavo Lima fala que vai ser, né, anunciou aquela pré-candidatura a presidente, é VIP, pô, dá uma ajuda aí, pô, pro Eduardo. Pô, dá uma mãozinha aí, galera. Não tô falando por vocês não, já falando por nossos deputados. Sabe? Custa. Enfim, o pedaço que mais me pegou da entrevista também foi o que também pegou a Atsuki, ela coloca ali, né? Para mim, esse é o melhor trecho da entrevista do Eduardo na Veja. Tá ali, né? Mesmo mantendo um tom confrontador, o deputado parece mirar no papel maior do que o provocador nas redes sociais. Em vários momentos buscou mostrar-se como uma figura preparada para liderar, não apenas para polemizar. O deputado pretende ser um protagonista de novo ciclo, um ciclo em que, segundo ele próprio, será necessário para resgatar o espírito de 2018 sem cometer os erros de 2022. Sabe, tá disposto a olhar para dentro, autocrítica real, com o interesse de mudar para ajudar o país e construir um movimento mais sólido. Sozinho ele não vai conseguir, né? Mas tá tentando, tá fazendo a parte dele. Você vê que enquanto ser humano, sempre não é passada de pano. Pega as entrevistas do Eduardo, 5 anos atrás, compara com agora. Você consegue notar que ele pensa um pouquinho antes de falar? Não que ele não pensasse antes, mas você vê que ele pensa mais. Ele tá mais calculista, free calculista. Tá Peaky Blinder. Né? Tá igual Thomas Shelby. Tá Peaky Blinder agora, free calculista. Eu gosto assim. É isso aí que eu quero. É isso aí é isso aí que vai dar o gancho pra segunda parte, que eu nem sei se vai dar pra comentar muito. Não sei até onde vai conseguir chegar. Se vai dar pra falar do caso da BIM, da Dilma, contra Eduardo Campos. Mas seria muito importante chegar até lá. Pegando o gancho ali nessa questão do Eduardo, preparar a direita para um novo ciclo, uma autocrítica, o Renato ontem postou isso daqui. Uma imagem da Fundação Perseu Abramo, que é a fundação dos intelectuais do PT, cujo título é Seminário Nacional, a realidade educacional brasileira e os desafios do PT. Isso daqui é algo que o Duda Lima jamais vai fazer. Quem que toca toda essa parte aí de integração do partido com os outros locais ao redor do Brasil? O Duda Lima tá muito ocupado pensando aí quanto dinheiro ele vai ganhar na campanha em 2026. Esse Duda Lima tá demais, viu? Ele deve estar lá tramando com o Murilo Hidalgo, né, como tirar o nome do Eduardo das pesquisas. Aí o Renato comenta, enquanto a esquerda organiza seminários, publica cadernos e ocupa espaços institucionais para moldar a educação do jeito que ela quer, realmente dar um direcionamento, a direita ainda trata vídeo viral como se fosse conquista política. A esquerda pensa a longo prazo. Nós seguimos cortando trechos de 30 segundos. A diferença de profundidade é gritante. Nesse ponto aqui eu tenho lugar de fala, né? 30 segundos não tem, é vídeo de 1 hora. A gente dá alguma profundidade que a gente comenta, né? Na boa. Mas os Atlas, né? Eu tô conseguindo entregar um livro por mês, pô. Tá de brincadeira. Isso não é sozinho, né? Eu vou dizer que hoje 80% do trabalho é graças a Gabriela, Texugo, minha mãe e a Mariana. Então os 4 lá, eles estão produzindo um livro por mês. Eu sou gerencio, eu sou o Maurício da Veja. Eu gerencio, eu sou o Júlio de Mesquita Filho, né? Só que eu não sou golpista. Não é inveja, é constatar que curtida não muda o país. A fase do deputado influencer teve sua utilidade. Qual utilidade? Porque tem utilidade, gente. Não é para parar com a rede social, mas não pode ficar apenas nisso. É dar o próximo passo, é crescer enquanto movimento, um movimento mais maduro, sabe? E qual a grande utilidade? Romper bolhas, dar visibilidade, movimentar a base. Mas isso não constrói maioria no Congresso, não articula nada, não sustenta o projeto, está sempre pronto para gravar um vídeo, mas não sabe acompanhar uma PEC, virou sinônimo de atuação, e isso diz muito. Não se trata de abandonar as redes sociais, não é para sair,
mas de entender que o jogo real continua sendo jogado em comissões, em relatorias, articulações silenciosas, aquele jabutizinho que ninguém viu, que passou dentro de uma lei. Enquanto isso, a esquerda continua formando quadros, pensando o país com o método deles, né, de destruição, ocupando espaços que a direita ainda vê com perda de tempo, até descobrir tarde demais quem é que está decidindo as regras. Pior ainda é quando alguma iniciativa séria tenta surgir dentro da direita com conteúdo, estrutura, visão estratégica, e por não ser abençoada pelas vacas sagradas do liberalismo, é automaticamente descartada. Vira suspeita, vira infiltrada, comunista disfarçada, caçabista, duguinista, todos esses istas. O medo de desagradar o mercado da direita virou censura interna. Isso paralisa tudo. É o mesmo padrão que agora tenta deslegitimar o trabalho de Eduardo Bolsonaro. Não é porque discordam de suas ações. É porque as ações do Eduardo desorganizam o plano traçado por quem quer uma direita domesticada, previsível, obediente. O problema não é a falta de estratégia, é o incômodo com quem ousa sair do script. Sobre isso daí, quando eu fui olhar a postagem do Vilimigo, eu vi uma postagem aqui do Trielli falando da nossa entrevista que eu acho que serve de bom exemplo. Ele publicou agora. Eu abri o Twitter e eu vi. Apareceu, não. A tela tava assim pra vocês, ó. Aí vocês não viram. Aí o Dado fala assim, ó. Engraçado. O Paulo Briguet, na Gazeta do Povo, né? Flávio Morgenstern, na Revista Oeste, todos fizeram entrevista com Aldo Rebelo e não foram acusados de nada. O problema de vocês é com quinto elemento, porque não somos grande mídia. Somos um exército brancalhão tentando discutir assuntos relevantes, sem ficar gritando em caps lock e sem ficar implorando por clique, né, e vendendo curso. No mesmo programa, inclusive, entrevistamos Eduardo Bolsonaro 2 vezes, Felipe Barros, Júlia Zanata. Ninguém repostou essas entrevistas. No programa com o Aldo, deixamos claro que temos divergências ideológicas. Isso tem nome. O nome disso é recalque. É curioso esse comportamento que ele segue, né? Só para você ver de exemplo que a gente estava falando. Curioso, né? Do padrão. Mas deixa lá. Você não viu? Veja que eu fiz a pergunta que o Brasil queria saber, Paulo Rebelo. Quando você ouvir a pergunta, você vai... É essa. Você fala, rapaz, eu não acredito que quem perguntou esse Paulo Rebelo. Perguntei. Todo mundo queria saber. Perguntei pra ele. Sem minhas palavras. Aí eu fui lá os comentários que o Renato recebeu e eu vi esse comentário que eu achei bem curioso e me parece ser bem real, porque tem tudo que mostra que é um comentário real. Primeiro, é uma pessoa que tem foto da pessoa, nome, sobrenome, citando quem, quando, onde, fazendo o quê. Muito difícil o cara tá inventando uma coisa como essa. E ele fala assim, ó, a direita não quer saber de porcaria nenhuma. Até a Fundação Índigo do União Brasil fará um fórum de segurança pública aqui em junho, de graça, para a população. O PT tomou cacete em 16, 18 e 20. Não pararam de se organizar, estudar, propor. A direita, desde 2022, está cambaleando. Não acho que ele está errado. Aí, para trazer outro exemplo de uma coisa aí que às vezes a galera não pega a visão, a direita, ela surfou a onda. Não sei quanto tempo vocês se consideram direita ou acompanham política. Mas se vocês estavam na direita já em 2016, 2017, quando surge, por exemplo, o Mamãe Falei, aquela época era... Você pegava o pelego petista, aquele cara boca aberta, que ia pelo pão com mortadela, o que quer que seja. O cara fez uma pergunta assim, irmão, o cara falava aquelas abobrinhas que falava, meu Deus do céu. Tu pegava a gente totalmente despreparada. Naquela época, você tinha um Olavo de Carvalho, um cara com muita leitura, com oratória muitíssima diferenciada, que não passava perrengue na hora de debater com alguém. Ele não passava perrengue. Então a direita cresceu de um lado em cima dos peleiros, o cara ia jogar no modo fácil, e no modo difícil a gente tinha. Só que aí a galera, na sua arrogância, a direita com sua arrogância, acha que todo mundo é burro, que ninguém estuda. E aí, a primeira grande red flag que ligou assim, falando, cara, olha só, para de tratar todo mundo como burro e começa a estudar um pouquinho, é o histórico debate da Renata Barreto com Elia Jabbour. Assim, eu nunca tinha visto até aquele momento uma vergonha tão grande. A Renata Barreto foi humilhada. Humilhada.
Quando ele pergunta a Alexander Hamilton, ela disse que ela aprendeu o Hamilton vendo o musical. A resposta assim, falou que pelo amor de Deus, velho. Enfim, várias outras coisas foi falando. Ela é aquela galera que vai no debate achando que vai refutar Karl Marx e, enfim, né, vai tirar onda. É por conta daquele debate, inclusive, com a Renata Barreto, a galera pode negar o quanto que quiser, que o Elias Jabbour ganhou destaque e se tornou um dos ícones da esquerda aí quando o assunto é economia. Aí, olha essa reação aqui da turma do MBL. A turma do MBL criou o personagem, deu gás, não foi ele que criou, mas eles deram gás no personagem. Vocês lembram daquele Wilker Leão? Que ele é tipo Mamãe Falei, só que de Brasília. Ele gravava todo mundo. Ele teve um episódio com o Bolsonaro. Ele foi pra cima com o Bolsonaro com a câmera. Alguém que pegou o telefone dele. Foi a maior confusão. Aí, esse menino foi pra UNB, começou a estudar na UNB, começou a gravar o que acontece na aula, denunciando o professor. E, enfim, os vídeos que ele faz é basicamente isso. Aí, o MBL colou junto. O MBL trouxe o Wilker Leão para perto. Ia ser o candidato do MBL. O Wilker é massa, o Wilker é top. É top. Não, o Wilker é o brabo. Renan Santos, o Ricardo Almeida, todo mundo. Aí o Wilker foi debater. Ele acha que ele ia debater lá. Eu estou sendo doutrinado na escola. Veja o choro do MBL. Renato Almeida, ó. Assisti o final desse debate do Wilker. Era melhor não ter visto. Bom, repetindo mais uma vez, mas não que isso adiante algo, direitistas deveriam apenas se dedicar a estudar seriamente o seu campo de estudos. Simples assim. E o Chico Linguiça. Certas coisas foram um livramento para o MBL, a missão, né? Já tirou o rabo de fora. O Wilker não é mais do MBL. Foi um livramento. Olha, ele não é mais do MBL não, viu? Ele não é mais do MBL. Não veio falar que ele é do MBL não, viu? Pai é quem cria, né? Pai quem cria. Não criou, então abandonou. Renan Santos abandona o seu filho. E o Jones Manuel coloca o choro do MBL. Aí eu vou te mostrar uma pergunta que tu não precisa... eu não vou te mostrar nem a resposta do Wilker Leão, mas acho que você vai conseguir entender o ponto. Que lacrar não dá mais pra ficar só na lacração. Não dá pra ir por debates achando que a esquerda vai estar lá falando de Karl Marx. O Karl Marx e o comunismo. Bicho, a esquerda não tá só preocupada com isso, não. O debate era sobre educação. Veja a primeira pergunta que o Jones Manuel fez. Obviamente foi uma pergunta que ele pensou previamente. Ele já chegou no programa com a pergunta pronta. Escolheu, obviamente, a primeira pergunta, a pergunta mais importante, para já logo abrir o debate. Ele deu um checkmate no cara, que ficou feio. Ficou feio. E a galera não faz uma autocrítica. Escuta isso aqui. A minha proposta aqui no debate é bem simples, né? A gente vai começar a debater nas questões macro da educação, então debater financiamento, debater carreira docente, debater o papel da universidade e da escola na economia brasileira, na soberania nacional brasileira, nas condições do povo trabalhador, debater condições de trabalho, salário, evasão escolar, índice de reprovação, o desajuste de alunos na série certa, evasão escolar, evasão na universidade. Dessas questões macro, a gente vai para as questões mais micro, por assim dizer, do funcionamento cotidiano das universidades e das escolas. Além de debater escola e universidade, a gente vai debater também necessariamente ciência e tecnologia, né, que está atrelado ao tema da educação. Eu peço desculpas a todo mundo que é trabalhador e trabalhadora da cultura, estudioso, pesquisador, pesquisadora da área, que eu fiz uma escolha para o tema não ficar muito longo, muito amplo. Eu não vou debater aqui o aspecto da cultura, né? É claro que existe uma correlação direta entre educação, ciência, tecnologia e cultura, mas cultura não vou me colocar aqui para debater. E aí, como não teve uma pergunta, eu vou ter que fazer uma, né? Espero que ele consiga responder. Uma das questões centrais que se coloca é o papel do Brasil na produção de ciência e tecnologia, né? A gente sabe que no mundo capitalista que a gente vive, o peso e a força de uma economia depende diretamente da sua capacidade de produzir inovação, né? E no capitalismo global, a inovação científica assume a forma mercadoria de patentes. Patentes é um registro para uma inovação que, se alguma empresa ou Estado quiser usar, vai ter que pagar royalties, né? Então, toda vez, por exemplo, que é produzido um novo fármaco, um novo remédio, e esse remédio alguma empresa quer reproduzir, ele precisa pagar royalties pelo uso daquela inovação científica. Gostaria de perguntar ao Wilker como é que está a situação da ciência e tecnologia no Brasil. E aí são 3 perguntas conectadas, Wilker. Quantas patentes registradas no Brasil são registradas por nacionais, por residentes, seja pessoas físicas ou pessoas jurídicas? Pode pesquisar no celular, vai começar a pesquisar. Quero perguntar também o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia para 2025, se você acha que é um orçamento suficiente e necessário. E quero perguntar também, associado, né, por que o Brasil
não está disputando a vanguarda tecnológica global da inovação junto com outros países, como Estados Unidos, China, Alemanha, Finlândia e por aí vai. Então, qual é o peso dos residentes brasileiros no registro de patente? O orçamento desse ano do Ministério da Ciência e Tecnologia, se você considera suficiente, e porque o Brasil não é vanguarda na corrida tecnológica global, o que está diretamente associado ao papel das universidades, né? Evidentemente, espero que você consiga comentar o papel das universidades na produção de ciência e tecnologia no Brasil, nas universidades públicas. Você está entendendo o drama da pergunta? O Will não sabe nem por onde começar. Mas, irmão, se me botasse, eu ia falar, cara, eu não sei nem por onde começar também, porque não é minha área de assunto. As pessoas não entendem assim, você ir num debate, você tem que saber o que você está debatendo. Você debate o assunto que você domina. Para de achar que você é professor de Deus. O cara tem milhões de seguidores. É porque ele tem milhões de seguidores, ele é professor de Deus. Sou professor de Deus. Tenho várias curtidas, vários likes. Tu viu o Jesus Manuel falando de Karl Marx? Mao Tse Tung? Stalin? Revolução? O cara tá falando de evasão escolar. Salário de professores. Estrutura. Né? Pessoas que não estão na série certa. O orçamento é bom ou ruim? É pouco ou é muito? Sim, não, por quê? E o papel das universidades, assim, pra gente fomentar realmente tecnologia? Não, a gente não tem que fomentar? Não tem que industrializar esse país? E aí? Por onde vai? Vai falar o quê? Então, uma pessoa totalmente incapaz. Mas ele critica o Lula. Mas o Wilker Leão, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. O cara que jogou contra. O cara que lá atrás tentava descredibilizar, inclusive, o governo Bolsonaro. Mas ele critica o Lula. Ele critica o Lula, por isso que eu falo, gente. O antipetismo se tornou um problema maior do que o petismo. Porque o petismo é aquele problema, assim, não é um problema maior. Aí vai depender da aplicação. Quando você vai para o mundo real, o que você sofre no dia a dia, o antipetismo está destruindo a tua vida, está destruindo a economia, está destruindo a segurança pública. Mas em termos eleitorais, em termos ideológicos e de construção de um movimento político, o antipetismo atrapalha mais as pessoas bem intencionadas do que o petismo. Porque o petismo sabe o que é. Tá aí, persegue, tudo mais, beleza. Só que o antipetismo, um monte de pangaré que não faz a mínima ideia do que tá fazendo, ganha espaço, ganha destaque. Vai falar loucura. Pega aquele pelego que ninguém leva a sério. E aí eu desmascarei. Não, tu não desmascarou a esquerda não, velho. Tu mostrou ali o pelego. Para. Tá feio. Aí no dia que vai realmente pra debater alguma coisa mais séria, vai passar vergonha. A direita cresceu em cima de debates com a esquerda. Só que o Wilker Leão não é o Olavo de Carvalho. Esse aqui eu tô pegando porque esse aqui é uma figura que, por conta do seu passado, eu posso falar dele numa boa. Agora, já teve deputado que foi debater, passou uma vergonha que eu senti vergonha. E aquele sentimento de vergonha ali é horrível. Esse vídeo aqui, ele já tá com mais de 500 mil visualizações. Tu já imaginou quantos recortes tem disso daqui? Tu acha que o impacto de um debate como esse, pro movimento da direita como um todo, tu acha que ajuda ou atrapalha? Tu acha que o Wilker Leão tá trazendo pessoas pra direita ou tá falando que as pessoas olhando pra direita e falam assim, um bando de imbecil? Infelizmente, vários vão colocar na direita e vai falar que é bolsonarista, sabendo que é do MBL. Que Renan Santos tá tentando descolar. Não, foi um livramento. Ele não é do MBL mais não. Tá entendendo, gente? Tem que ter uma autocrítica, pô. Uma autocrítica mínima. E aí, quando você olha pro centro democrático, o establishment brasileiro é outro nível, ainda maior. Tá aqui, ó, o CEBRI, primeiro Fórum de Investimentos União Europeia-Brasil, moldando um futuro sustentável e forte. Aqui, às vezes, o povo não tem nem cargo, mas mande quem tem. Moldando um futuro sustentável e forte, ou seja, encaixando o Brasil dentro da matriz regulatória verde imposta de fora para dentro. Aí tu vai pra esquerda. E não acha também que a esquerda não tem os seus problemas? A esquerda tem e muitos. Nossa, aqui vai ficar longo, velho. O vídeo hoje vai ser atrasado se eu mostrar isso. Eu tenho que mostrar algumas coisas em sequência. Eu vou mostrar isso aqui. Vou botar em velocidade 1.5. Eu vou passar rápido. Eu não vou falar o finalzinho, que envolve o Fórum Econômico Mundial. A gente fala isso depois. Mas vamos lá.
Agora, eu não sei o PT, eu acho que a dificuldade de renovar está no PT. Porque, veja, te dá um exemplo. Quando o Eduardo saiu pré-candidato, vocês não acreditam o que aconteceu para evitar a candidatura de Eduardo Campos. A candidatura de Eduardo Campos saiu a fósseis, até mesmo do PSB. Porque se interferiu tanto o governo da Dilma no PSB... E sofreu muitas ameaças, né? E sofreu muitas ameaças. Para se ter uma ideia, teve um agente numa greve lá de Suape, que a Dilma botou um agente da ABIN lá dentro, que foi preso lá, porque o Eduardo descobriu. Ou seja, teve muitas coisas. Eu vivi tudo isso intensamente. Sei o quanto foi difícil Eduardo Campos ser candidato à presidência da República. Já que o senhor está falando... Quem está falando que a Dilma colocou a ABIN pra cima do Eduardo Campos é o presidente do partido do Alckmin. Carlos Siqueira é o presidente do partido do Alckmin que está falando isso. Eu tenho que acreditar nele, é? Não. 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 Eu tenho uma fonte muito melhor. Leonardo Coutinho, diante dessa repercussão, e o Leonardo Coutinho já trabalhou na Veja lá atrás, em 2016 eu sei que ele estava lá. Eu não sei se ele estava na Veja em 2013. Mas quem estava na Veja em 2013? Reinaldo Azevedo, bastião do petismo. Coisa de estado policial. PM de Pernambuco prende 4 agentes da ABIN que espionavam o governador Eduardo Campos. Essa é uma história que já existia, tá? Por aí. O Siqueira só trouxe de volta à tona. Eu nunca soube disso. Vocês sabiam disso? O Leonardo Coutinho viveu a época, então assim, a história faz a diferença, né? Por isso que às vezes minha mãe fala coisa, fala, mãe, não tem como alguém me ajudar. Porque o meu trabalho é ler as coisas todo dia. Eu tenho que estar na minha memória, não dá pra receber suas matérias. O trabalho não é aqui gravar o vídeo e falar a notícia do dia. Ler todas as notícias para formar a opinião. Às vezes são vários jornais falando de diferentes assuntos. Por que eu escolhi essa matéria e não a outra? Porque tem umas coisinhas a mais, tem sabe? Não vai, é isso aqui, cara. Leonardo Coutinho que tá acompanhando a política desde aquela época. Eu não tô desde aquela época. Então vai ter coisa que eu não vou nem saber porque eu não vivi aquela época. Agora me pergunta uma coisa do governo Bolsonaro, pra tu ver. Ah, minha memória é boa. Por isso que eu passo aquele pano doido e o povo fica logo incomodado comigo. Sabe que quando... E aí, velho? E aí? Pô, sabe que eu vou saber da história que aconteceu, eu vou saber o outro lado, vou saber mostrar o que aconteceu de verdade no governo do Jair. Mas enfim, tá ali a matéria. E outra coisa que eu sempre falo para vocês em relação à Veja, a lenda da revista Veja, o jornalista Hugo Marques. Olha o Hugo Marques em 2013, homem é brabo, viu? A Veja desta semana traz uma reportagem do Balacobaco de autoria de Hugo Marques. E eu fiquei de cara que o Rodrigo Rangel, o perseguidor, inquisidor, amigo do Guilherme Amado, que ajudou a colocar o Cid na cadeia, inventando clickbait, requentando notícia antiga, Rodrigo Rangel, tava nessa época aqui, viu? Rapaz, como tu mudou, viu, Rodrigo Rangel? O Rodrigo Rangel foi o cara que em janeiro de 2023, depois do 8 de janeiro, ele requentou a notícia falando o seguinte, o Cid foi nomeado no apagado das luzes. Uma notícia que já tinha sido interpretada na imprensa desde o ano anterior, e que a nomeação do Cid tinha saído em maio de 2022. Um processo interno, todo burocrático do Exército. Foi uma das coisas que o Rodrigo Rangel fez. Mas enfim, né? Ele tava ali também. O passado, né? Aconteceu com o Rodrigo Rangel o que aconteceu com o Reinaldo Azevedo. Virou petista. É colossal o esforço do governo para impedir que decolem as candidaturas do Eduardo Campos e da Marina. Marina, sim, o nosso ET Bilu. Nos últimos meses, Dilma reacomodou no ministério caciques partidários que ela havia demitido após denúncias de corrupção, loteou cargos de peso entre legendas desgarradas da base aliada e pressionou governadores do próprio PSB a minar os planos de Eduardo Campos. Sob a orientação de Lula, foi Lula que mandou, olha o que o Dilma fez. Dilma trabalha para montar a maior coligação eleitoral da história, a Frente Ampla, e assim impedir que eventuais rivais tenham com quem se aliar. É ou não é o que o Lula está fazendo agora? É ou não é o que o Lula fez com o PDT para impedir o Ciro Gomes?
A maior parte dessa estratégia é posta em prática à luz do dia, como a volta dos fascinados PR-PDT à esplanada, mas há também uma face clandestina na oficina governista, com direito à espionagem perpetrada por agentes do Estado. Um dos alvos dessa ação foi justamente Eduardo Campos, considerado pelo PT um estorvo à reeleição de Dilma pela capacidade de dividir com ela os votos dos eleitores do Nordeste, região que foi fundamental para assegurar a vitória da presidente em 2010. No dia 11 de abril, a PM deteve 4 espiões da ABIN que fingiam trabalhar no local, mas há semanas se dedicavam a colher informações que pudessem ser usadas contra o Eduardo Campos. Aí eles foram pegos lá no porto, né? Diante dos policiais, os espiões admitiram que eram agentes da ABIN, que estavam cumprindo uma missão sigilosa e pediram que não fossem feitos registros oficiais da detenção. O incidente foi documentado em um relatório de uma página, numa folha de papel sem timbre, arquivado no gabinete militar do governador. Contrariado com a espionagem, Eduardo Campos ligou para o chefe do GSI na época, o general José Elito Siqueira, a quem o serviço secreto do governo está subordinado. Em uma reunião com aliados do PPS, o governador contou que o general garantiu que não houve espionagem de cunho político ou de viés eleitoral. Apesar da gravidade do incidente, o caso foi dado como encerrado pelos dois lados, poucas pessoas souberam da história. A elas, Campos explicou que não queria tornar público o episódio para não atritar ainda mais a relação com o Palácio do Planalto, nem causar um rompimento entre as partes. Mas houve desdobramentos. Tive de prender 4 agentes da ABIN, que estavam me monitorando, revelou Eduardo Campos e ainda desabafou. Isso é coisa de quem não gosta de democracia, de um governo policialesco. Então o que o PT faz hoje é o que o PT sempre fez. Isso é o PT. Tá no DNA petista. Aí tá ali, né? Pediu aos aliados que o assunto fosse mantido em segredo. Não tenho nada a dizer sobre isso. Desculpou-se semana passada o deputado Roberto Freire, presidente da Legenda, que estava presente à reunião. É o Roberto Freire, né? Falei que a gente ia falar dele. Roberto Freire estava aí, viu que era o PT. Mesmo vendo que é o PT, o Roberto Freire fez o L em 2022. Aí, a gente puxar o assunto para falar, porque a gente começa falando isso aqui, que a esquerda também tem os seus problemas. E na minha concepção é o seguinte, o grupo, na minha concepção, minha análise, posso estar errado, eu acho que se a direita ela conseguir amadurecer, organizar o seu movimento sem ficar dependendo de bater continência para maluco, só porque ele é antipetista e para liberal, a direita voa. E a esquerda, ela só consegue chegar em algum lugar se ela se livrar do Lula. E não é por conta do desgaste do Lula, não é porque o Lula é a pior coisa que aconteceu nesse país, não só na sua vida, mas para a própria esquerda. O Lula chegou ao poder. O PT chegou ao poder. A esquerda não. O Lula. Não, o Lula é de esquerda, sim. Mas o que existia de esquerda antes foi dizimada. Não existe mais. Aí, veja isso daqui. José Dirceu fala em revolução social, encarta o PT e aponta alvos. A Faria Lima, o Banco Central. Beleza. O Haddad estava lá, baixando a cabeça para a Febraban. A gente nem comentou isso essa semana. Nem deu tempo. E o Banco Central tá lá o Galípolo. Aí o Renato comenta. Dirceu fala em revolução social, mas o governo, que ele ajuda a comandar, mantém intocada a lógica da Faria Lima e protege o Banco Central mais ortodoxo do mundo. O discurso critica a concentração de poder, mas as eleições seguem beneficiando os mesmos grupos. A retórica serve para manter a militância mobilizada. Mas não muda em nada a estrutura real do sistema. O Dirceu fala para enganar, manter a militância, o gado petista, assim, atiçado. Mas é pura mentira, pura narrativa. O PT não tá aí para combater nada. E por isso que eu digo que o PT é o problema o Lula é o problema da esquerda. Galípolo defende a autonomia financeira do Banco Central em reunião com senadores, né? Lá vem, a gente já falou muito dessa pauta. Banco Central independente é mais Faria Lima e menos Brasil. Não é sobre técnica. É sobre manter as rédeas nas mãos de quem já dita o ritmo, os grandes bancos. Aí, esse tema aqui, quando o Galípolo foi nomeado, os bastiões da direita, os grandes liberais, eita, o Lula agora vai baixar o juros na canetada. O juros não para de aumentar. Candidato a presidente do PT diz que a atual política do Banco Central é continuidade da gestão de Campos Neto. Filho feio, ninguém quer ser pai, né? Filho feio não tem dono. O Rui Falcão, que a gente também comentou sobre isso, existe divergências internas no PT. A ala establishment é quem vem comandando o partido.
e vem sufocando setores que têm algum pensamento realmente mais à esquerda. Aí tá ali, o Rui Falcão é um desses pontos. Aí a coisa vai crescendo. Brasil 247. Sinais estranhos de Galípolo. Oh, estranho. Ele abraça a proposta de Campos Neto. Só percebeu isso agora foi a Tuxi. Tu só percebeu que o Galípolo é um banqueiro agora. Aí vem o mesmo Brasil 247. Galípolo reproduz a política de juros altos de Campos Neto. Aí o Frederico era por causa de esquerda, né? Mas quem poderia imaginar? Aí vem o Elias Jabbour. O Xandigo me marca. Olha aí, Kim. Apoio de Galípolo, a PEC 65, que é um crime contra o futuro do país, diz Elias Jabbour. Vocês descobriram agora que o companheiro Galípolo é companheiro da Faria Lima. Só que o engraçado é isso aqui. O cara que é de esquerda e raciocina, ele já entendeu o que é o PT. O Danilo fala, ó, o PT colocou o bloco na rua para tirar o corpo fora em relação ao Galípolo. Só que o Galípolo era secretário executivo da Fazenda, o braço direito do Haddad, o número 2, que dispensa comentários e foi colocado ali pelo Lula. Uma figura como a Andelara Rezende estaria agora fazendo uma gestão muito melhor. Aí, mas já peguei essa imagem. Disse, o Galípolo está errado, estamos há décadas errados. O Lula do Palocci, do Henrique Meirelles, do Joaquim Levy. O PT, ele mantém o gado cego enquanto ele está governando esse país desde 2003 no colo dos bancos. E o povo não enxerga. Gente, esse para ficar gritando comunista é uma distorção da realidade. Você olha os termos concretos do que foi feito. Se você excluir a relação do PT com os governos da América Latina, você olhar alguns aspectos econômicos, até dessa questão dos campeões nacionais. O PT é o partido dos banqueiros. Sempre foi. O PT, ele rompe com a tradição que a esquerda tinha, que vinha da raiz, dos comunistas mesmo ali, do Prestes, que você já deve ter falado, lembra da coluna Prestes? E do outro lado, assim, uma esquerda mais reformista, não sei se daria pra colocar o Juscelino, mas você pega ali o Vargas, o Jânio, o próprio Brizola, que for um cara mais coisa assim, mas não é isso aqui. O PT transformou a esquerda no Brasil no Partido Democrata Americano abrasileirado. É o PT que traz essa agenda woke, essa agenda identitária. Aí, olha pra isso daqui, rapaz. Esse aqui tem que esfregar na cara dos petistas. Natuza Neri e Ana Flor vão te contar os bastidores do churrasco do fim de semana. Foi um churrasco na casa do presidente da Câmara, Hugo Mota. Um churrasco petit comité. Quem é que foi pra esse churrasco, Ana Flor? O vizinho, Davi Alcolumbre, estava nesse churrasco. E quem foi? Quem? Lula. E mais, chegou a pensar em ir de barco. Porque Lula mora na ponta onde é o Alvorada e tem o Lago Paranoá. A casa do presidente da Câmara também tem esse... Acabou decidindo ir de carro. Mas foi mais alguém, né? Então, ficou ali uma coisa meio enigmática, porque de repente quem chega para este churrasco petit comité, em que o clima foi bem diferente desse que a gente viu aqui, Lula agarrado com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Para quem observa os sinais políticos, hashtag significa. Ficou a impressão, para alguns dos presentes, que transmitiram essa impressão para outros não presentes, de que Lula está bem mais próximo de Galípolo do que está de Fernando Haddad. E esse não é o único sinal. Mas, segundo a descrição de uma fonte com quem eu falei, para tentar recuperar qual era o ambiente desse churrasco na casa de Hugo Mota, o que me disseram foi o seguinte: olha, eles estavam super bem, estava todo mundo entendendo o momento político da vez. Quando Lula leva Gabriel Galípolo, passa a impressão para alguns desses presentes que ele estava fazendo uma opção na guerra do IOF pela posição do Gabriel Galípolo e não pela posição de Fernando Haddad. E aí eu, conversando com uma fonte, não sabia ainda da reunião, e aí essa fonte disse assim: tem uma coisa que eu não sei se eu te conto. Mas você vai falar um negócio desse para um jornalista? E aí eu tentei, não, me conte, por favor, me conte. Não, mas é porque não pode vazar de jeito nenhum, não pode vazar de jeito nenhum. Eu acho que uma das razões pelas quais não se poderia vazar era justamente para não ferir suscetibilidades. E aí eu
falou, não, eu só vou te contar se você conversar com outras pessoas e confirmar com outras pessoas. Eu falei, não, me comprometo. De fato, eu fiz, confirmei. E depois, conversando com a Ana falou, nossa, eu fiquei sabendo também. Como uma prova cabal de que Brasília não tem nada tão sigiloso assim. E se esconda completamente, né? Exato. E o que é interessante é que isso é no domingo. E na segunda de manhã, o Hugo Mota dá um giro e responde numa rede social a entrevista de Fernando Haddad ao Globo, em que Haddad fala que Lula sabia, foi na mesa de Lula que se tomou a decisão. Sabendo a gente aqui que Galípolo já tinha dito lá na quinta-feira que não tinha sido a favor. Então, sem dúvida, me chamou a atenção a frase de Hugo Mota dizendo que Lula tem que participar da conversa. Que, de certa maneira, isso tira, não é nem de certa maneira, isso desempodera o ministro da Fazenda nesse sentido. E aí eu quero contar um outro bastidor também de cerca de 2 meses atrás. Lula estava com um empresário de um setor alimentício discutindo aquela questão da inflação dos alimentos. E aí ele entrega um papel para esse empresário com dados do setor, dados e tal, para o empresário conferir se era aquilo. E embaixo estava assim, abraços Galípolo, escrito à mão. Quer dizer, Lula tinha sido alimentado sobre um setor da economia com um documento feito pelo presidente do Banco Central. Isso também demonstra onde ele está buscando a informação. Mas no Lula, papelzinho do Galípolo, papai. Serviçal dos bancos. Serviçal dos bancos. Vassalo da Faria Lima. Neoliberal entreguista. Vocês estão entendendo, gente? Esse é o Lula! Esse é o Lula! Comunista! Eita, comunista gosta de um banqueiro. A Faria Lima controla este país. O melhor exemplo, que eu adoro dar esse. Porque esse eu acho um exemplo forte. O Itaú, o maior banco do Brasil hoje, que se uniu com o Unibanco, é o Itaú Unibanco. Você tem a família Moreira Salles, ainda estou aqui, os donos do nosso nióbio, que o Walter Moreira Salles já foi até ministro da Fazenda, quando deram um golpe parlamentar impedindo o Jango de assumir a presidência, porque não tinha nenhuma justificativa para você impedir o cara, você pode não gostar do cara. Os caras mudaram a regra no meio do caminho para o cara não assumir a presidência. A família Setúbal, que é quem funda o Itaú, veio da família Souza Aranha. O patriarca Olavo de Souza Aranha, sócio da família Klabin Laffer Piva, Horácio Laffer, Celso Laffer, Israel Klabin, da família Klabin que tá aí, todo mundo lindo, maravilhoso. E Olavo de Souza Aranha foi presidente do PRP, Partido Republicano Paulista, Partido da República Velha, lá pro São Paulo, do café com leite, bucheiro. Essa turma derrubou o império e comanda o Brasil até hoje. O Lula é uma peça, é o garoto do Golbery, em 10 anos. Quem analisar o Brasil de forma séria, eu tô falando isso e vou repetir, quem analisar o Brasil de forma séria, inclusive na esquerda, vai chegar à conclusão que Lula foi o garoto do Golbery, a esquerda criada a dedo pelos donos do sistema. Criada a dedo pelos donos do sistema, para não mudar nada. Para não mudar nada, fica tudo de bom e tocado. Tocado, esse é o Lula. Faz ali, festa lá. Governo, nada que o governo Lula faz. E quando desagrada a Faria Lima, ó, o Noronha, do Bradesco, não tava lá na Globo News falando que mandou um WhatsApp pro Haddad? Eu acho que não, ele falou que mandou mensagem, ele ficou muito feliz quando o Haddad voltou atrás. Uma das coisas que ele sugeriu, ele não mandou, foi uma sugestão. Tem outras coisas pra falar de banqueiros pra vocês. Coisa que tá rolando, do Dedé, Klaus Schwab, mas a gente comenta isso depois. Mas vamos olhar pra esse país com um pouco mais de seriedade. Dá outro exemplo, só pra encerrar outro exemplo, coisa que me veio aqui na cabeça agora. Da direita. Teve um episódio esses tempos que o pessoal comentou bastante, eu não comentei nada em vídeo. Foi uma briga que teve por conta de uma conversa que eu acho que as pessoas não levam em consideração quando ocorreu. A conversa ocorreu, acho que em janeiro de 2023. Entre o Cid e o Fábio Van Garten. Bolsonaro nem inelegível tava, o pessoal já tava discutindo Michele Bolsonaro presidente. Mas o pessoal, perdeu a confiança do presidente, isso, aquilo, outro. Quem arrumou essa entrevista no final do dia da Veja para Eduardo Bolsonaro foi o Fábio Van Garten. Mesmo após se entrever aí, mesmo após ser demitido pelo PL, etc., tá aí. Às vezes as pessoas não sabem o que fulano, ciclano, beltrano faz. O que o advogado de Bolsonaro, você acha que é isso? Ele pega ali só na mão. Então esse trabalho na imprensa, de como acontece, descolar umas entrevistas, manter a brasa acesa, isso tem um papel. Fábio Van Garten.
E a galera lá, assim, exterminar o cara, porque o cara lá falou, sabe? Ah, você quer, traiu a confiança. Cara, as coisas não são tão assim, né? Ah, mas não... Enfim, né? Você julga se vocês quiserem aí. Mas a gente tem que olhar, gente, as coisas um pouquinho mais de seriedade, sabe? Olhar assim, pensar, respira. Deixa pra perder a cabeça depois que você realmente já tentou consertar. Você já conversou, falou. E eu garanto pra vocês, antes de pegar no pé de uma galera, eu insisti. Eu conversei, alertei, falei. Quando eu vejo que o cara realmente tá de sacanagem, tipo sabugosa, vai falar, mas tu tá de sabugando, tá sabugando. Vai lá pro sítio do Capão Amarelo, não tem mais como. Já deu já, cansei de tu. O vídeo ficou longuíssimo, mas tem que falar do Lula, né? O Lula lá da BIM, Lula vassalo da Faria Lima. E vamos ver o que a sexta-feira nos reserva. A gente nem fala... O cara desse IOF é muito maior do que quem tá comentando aqui. Aqui é só o bastidor do IOF, do Lula, enfim, Galipo e tudo mais. Eu vejo vocês amanhã. Se gosta do meu trabalhinho... Os vídeos que eu dei play, vou mandar lá no Telegram. Tu vai lá, tu assiste. E se gosta do meu trabalhinho, você dá um pouco mais, passa no canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br. Vejo vocês amanhã. Fui!